Oi, gente, tudo bem com vocês? A receita de hoje é maravilhosa, é uma coisa que eu amo fazer. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu amo fazer pão, né? Pão caseiro é vida, gente. E essa receita é uma das melhores que eu já trouxe aqui no canal. Além de ficar fofinho, grandão, macio, delicioso, esse pãozinho é super econômico. Sem ovo, sem leite, com pouquíssimos ingredientes. Ingredientes fáceis que todo mundo tem em casa. Você não pode perder de jeito nenhum. Acompanhe o vídeo até o final para pegar todas as dicas para fazer um pão perfeito. Vou começar aqui preparando a esponja, que é o que vai ajudar esse pão a ficar ainda mais crescido, mais macio e fofinho. Tô usando aqui o fermento biológico seco. Esse pacotinho contém 10 gramas. Para quem não tem o costume de fazer pão, com um pacotinho desse de 10 gramas, a gente consegue usar até 1 quilo de farinha de trigo. Acrescentei também uma colher de açúcar e uma colher cheia de farinha de trigo. 120 ml de água morna. Cuidado para não aquecer demais a sua água e queimar o fermento, porque aí o seu pão não vai dar certo. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar tudo certinho para vocês, os ingredientes da esponja, da massa, tudo bem explicadinho. Não esqueçam de darem uma olhadinha. Misturei bem com uma espátula para dissolver todo o fermento, tampei minha vasilha e vou deixar essa esponja aqui por uns 30 minutinhos no cantinho reservado. Após esse tempinho, a minha esponja já está pronta. Agora eu vou adicionar o restante dos ingredientes e preparar a minha massa. Acrescentei aqui a essa esponja mais 3 colheres de açúcar, 80 ml de óleo e 150 ml de água morna. Dei uma misturadinha com a colher de pau. Essa massa dá para fazer também na batedeira, tá, gente? Se você tiver uma batedeira planetária, que tem aquele ganchinho de massa, então dá para fazer, fica ótima também. Vou mostrar para vocês a farinha que eu vou utilizar aqui nesse pão. É uma farinha mais em conta aqui nos supermercados da minha cidade. É possível sim fazer pão com a farinha mais baratinha, tá, gente? Como eu disse, esse pão é super econômico. Eu separei aqui 700 gramas, vou adicionando aos poucos. É sempre bom ter um pouquinho de farinha a mais, caso precise, para chegar no ponto certo da sua massa. Lembrei que estava faltando sal, não esqueçam de colocar sal na sua massa. Usei aqui uma colher de chá. Dei uma misturadinha aqui na massa, começou a ficar pesada, ficar difícil misturar aqui com a colher, então é hora de sovar. E para quem busca receitas mais econômicas como essa, convido a conhecer o meu curso Receitas para o Dia a Dia. Tá recheado de receitas práticas, deliciosas, fáceis, econômicas para facilitar o seu dia a dia na cozinha. Tem algumas receitinhas exclusivas de pães que vocês só vão encontrar lá no meu curso. Vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo e também fixado nos comentários. Espalhei farinha aqui na minha mesa. Como eu havia dito, é sempre bom deixar um pouco mais de farinha de trigo para nesse momento aqui te ajudar a sovar a massa. Normalmente eu sovo por 10 ou 15 minutos. Quanto mais você sovar a sua massa, melhor vai ficar o seu pão, mais fofinho, mais crescido, mais macio também. Mas para não ficar cansativo, pode fazer em 2 etapas, como vou mostrar aqui nesse vídeo. Sova um pouco a massa, deixa descansando, sova novamente. Para fazer pão, gente, tem que ter tempo e paciência, não faça com pressa, tá? Minha massa ainda tá grudando nas mãos, então vou colocando os punhados de farinha aos poucos, tá, gente? Porque eu também não quero a massa seca. Essa massa também é versátil, você pode fazer pão recheado, tanto o recheio doce quanto o salgado. Quer fazer para vender? Também dá super certo, porque você vai gastar pouco, porque ela é muito econômica e vai ter muito lucro. Sovei por 5 minutos e olhem só a massa como já tá ficando diferente, já tá desgrudando das mãos, agora ela precisa descansar. Cobri com um paninho e deixei ela crescer por 30 minutos. Eu gosto de deixar dentro do forno, desligado, e aí eu coloco uma panela de água quente para deixar o forno bem aquecidinho. Isso ajuda a crescer mais rápido, principalmente nessa época de frio. Agora é a segunda etapa, vou sovar por mais 5 minutos. Depois de sovar aqui pela segunda vez, você pode deixar sua massa descansando por mais 30 minutos ou já pode fazer como eu vou fazer aqui no vídeo, abrir a massa, fazer o pãozinho e deixar ele crescendo. Não se preocupem com a quantidade da massa, parece que não vai dar certo, parece que não rendeu nada, mas ela rende bastante, viu, gente?
Após esses 10 minutos de sova, olhem só que massa linda. Já tá bem macia, não gruda mais nas mãos, não precisa mais acrescentar farinha. Da farinha que eu havia separado sobrou essa quantidade, então com pouca farinha eu fiz um pão bem grandão. Vou mostrar para vocês a forma que eu vou usar para assar esse pão. É uma forma bem grande, espaçosa, bem alta também, por isso o pão cresceu tanto. Vou deixar na descrição do vídeo a medida certinha da minha forma. Abri toda a massa, deixei ela o mais fininha possível, depois eu fui enrolando para ficar do formato do pão de forma. Pode fazer o pão do formato que preferir, pode fazer também do tamanho que quiser. Se quiser fazer vários pãezinhos, pode fazer também, que fica ótimo. Usei a forma para medir o tamanho do pão, para caber direitinho e não ficar sobrando e nem faltando. Quando colocar o pão dentro da forma, é importante colocar essa dobra para baixo, para quando estiver assando, o seu pão não se abrir. Coloquei meu pão dentro da forma, com uma faquinha eu fiz pequenos cortes, é opcional, se não quiser não precisa. Antes de levar para assar, esse pão precisa crescer um pouco mais, vai depender muito aí do clima da sua região, tá? Aqui hoje tá frio, então ele ficou por 45 minutos e olhem só o tamanho que ficou esse pão. Quando estiver assando, o pão cresce um pouco mais, então deixe esse espacinho aí de pelo menos 2 dedos na forma, para ele ficar no tamanho certo e também ficar bonito. Polvilhei um pouco de farinha de trigo por cima, levei para o forno por 40 minutos a 200 graus e olha só que pão lindão, gente. Olhem só o quanto ele cresceu, ultrapassou a forma, por isso é importante deixar um espaço. É importante também deixar o seu pão esfriar para desenformar e cortar, mas eu tava com um pouquinho de pressa para mostrar logo o resultado para vocês. Então ele esfriou aqui menos de 10 minutos e eu já vou mostrar como que ele ficou, gente. Agora é só preparar o cafezinho e aproveitar essa delícia de pão. Você pode também fazer sanduíche, que fica maravilhoso. Olhem só o tamanho dessa fatia, gente. Ele fica tão macio, mesmo após dias de pronto, ele não fica duro, tá? Eu costumo até congelar, congelo em fatias separadas. E aí, quando eu quero consumir, retiro do freezer, esquento, passo uma manteiguinha e ele continua perfeito. Gostaram do vídeo de hoje? Então não esqueçam de deixar o joinha para fortalecer o canal. Comente à vontade, compartilhe essa receitinha. Se é novo por aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho das notificações. Muito obrigada por me acompanhar em mais um vídeo. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima receitinha.